Investir, por exemplo, numa consultora de vendas, é ela que vai garantir a mola propulsora do seu negócio, né? E tem muita gente que corta a consultora de vendas e ainda acha bonito falar aquela frase assim, não, mas é porque quando eu estou na recepção, eu vendo, né? Sim. Ainda existe até hoje, né? Até hoje existe aqueles proprietários que acham bonito bater no peito e dizer que quando eles estão na recepção, eles vendem. Aí eu pergunto... Fala galera, tudo bem? Tudo tranquilo? Sejam muito bem-vindos em mais um episódio do nosso Gapcast. Isso mesmo, mais um episódio desse produto que eu estou amando fazer, que é trazer ótimos convidados, trazer os melhores para você, para trazer a experiência deles para o seu negócio, para o seu dia a dia, para o seu mundo, porque a gente fala que isso aqui não é só um negócio, mas são pessoas, e a gente gosta de cuidar de pessoas. Aqui nós fazemos tudo dentro da nossa empresa pensando em pessoas. Então, antes de eu apresentar meu convidado, dá um like nesse vídeo, compartilha ele com o máximo de pessoas que você conseguir. Isso mesmo, pega esse aviãozinho aqui, manda para o máximo de pessoas que você conseguir. Se inscreve no nosso canal. Como que eu me inscrevo, Lazinha? É só clicar nesse sininho que está aí, você vai estar fazendo a sua inscrição no nosso canal para garantir com que todo o nosso conteúdo vai chegar para você. Isso mesmo. É muito importante que você garanta que todo o nosso conteúdo chegue para você todos os dias, para que você possa ir para o nível de alta performance, já que tudo que a gente faz aqui é pensando exatamente nisso, pensando nos seus resultados, pensando no seu dia a dia, pensando em melhorar tudo aquilo que você passa no seu dia a dia. E também deixa aqui o seu comentário, deixa aqui temas que você gostaria que o nosso Gapcast explorasse. Né? Nós procuramos trazer sempre os melhores, mas escutando você, a gente pode fazer sempre algo mais personalizado para você, entendendo a sua real necessidade, entendendo o seu real desejo. Então, é isso que eu sugiro para você, para a gente poder ir juntos para o nível que você merece, esse nível de alta performance. Então, com vocês, nosso grande parceiro que veio lá de Blumenau, isso mesmo, lá em Blumenau, Santa Catarina, está aqui já com a gente já há muitos anos, né? Foi nosso cliente, ele vai contar toda essa história aqui. Foi nosso cliente, depois virou nosso trainer e hoje, né, um dos nossos trainers, aquelas pessoas que treinam, né, as academias, treinam os consultores a melhorar a sua performance, a melhorar seu resultado, trazendo a sua bagagem aí que é tão vasta para vocês. Então, com vocês, Glauber, seja muito bem-vindo, meu parceiro. Obrigado, Lazinho. Obrigado, aqui é uma honra ter você aqui com a gente. Veio lá de Blumenau para estar aqui com a gente desse episódio. É uma satisfação enorme. Eu sou um ouvinte assíduo do podcast, né? E estar participando hoje, então, para mim, é uma honra. Que legal, cara, que legal. Isso é muito bacana. Você sabe que assim, é um projeto que eu tenho falado isso com muito carinho. Que eu mais tenho gostado de fazer, né? Porque é muito gostoso você bater um papo, né? E nesse papo poder ajudar pessoas, né? Eu tenho recebido ótimos feedbacks de pessoas que têm conseguido extrair, né, bastante conteúdo desse bate-papo para poder melhorar a sua performance. Essa é a ideia, né? Além de conhecer pessoas, culturas, né, conhecer histórias, que eu adoro isso, né? Bom, mas você eu já conheço há muito tempo, sim, né? Mas a galera não conhece, eu vou querer explorar bastante. Claro, a gente se conhece já desde a fase quando você foi nosso cliente, né? Você trabalhava dentro de uma academia e foi nosso cliente, né? Então você é da área de educação física, sua sim, origem da área de educação física. Eu sou formado em educação física pela FURB, né? Universidade Regional de Blumenau. Isso foi lá em 2004. 2004? Então, isso. Eu comecei a trabalhar dentro de academia como estagiário em 2003. Então, esse ano completou já 20 anos que eu trabalho dentro de academia. Eu adoro o ambiente de academia, é uma coisa muito descontraída. A gente trabalha com o público, mas é um ambiente que o pessoal vai lá para fazer exercício, se distrair. Então, a gente pega muita coisa positiva, né? E o que me despertou fazer educação física foi porque eu frequentava um clube próximo da minha casa. Eu treinava musculação, eu fazia natação, jogava bola, corria em volta da quadra, fazia um monte de coisa. E uma prima minha
que eu nem tenho tanto contato com ela. Ela é de Curitiba, eu moro em Blumenau. Numa festa de aniversário da família, ela me puxou num canto, eu estava no 3º ano, e ela perguntou se eu já tinha intenção de fazer algum curso em específico. Eu falei que eu queria fazer faculdade, mas não sabia qual era o curso. E foi ela que me despertou, assim, olha, você pratica esporte, você gosta de educação física, por que você não estuda educação física? E eu já tinha reparado no instrutor da sala e pensando assim, nossa, que emprego legal, né? Ele conversa com tanta gente, passa exercício, passa aqui o dia no clube, né? Tá aí, eu vou fazer educação física. E eu fiz 2 testes vocacionais e os 2 eles tinham dado o mesmo resultado, eles só inverteram a ordem, né? Tinha dado cálculos ou ciências biológicas, né? Cálculos ou ciências biológicas? Eu sempre gostei muito de matemática, mas sempre gostei muito de estar ao ar livre, assim, né? Trabalhar com alguma coisa mais livre. E aí eu estava pendente entre fazer contabilidade ou qualquer coisa assim voltada, e isso me despertou, né? E aí eu trabalhei numa academia por 8 anos, dava aula, dava personal, né? Foi a primeira academia que eu estive empregado. E depois eu trabalhei na Quality Body, que é essa última academia onde vocês me descobriram, né? E ali foi onde eu tive o maior crescimento profissional. E eu atrelo muito isso à GAP, né? Eu tinha tido a oportunidade de me tornar gerente da academia e não entendia muito o que um gerente de academia fazia. Eu sabia dar aula de musculação e aí tive o convite para liderar, ser um líder técnico e mais gerente. E eu falei, não, tudo bem, eu vou aceitar o cargo, até porque eu ia ganhar um pouquinho a mais. Era uma oportunidade também de eu ficar trabalhando só em uma academia. Na época eu trabalhava em 2 academias, eu trabalhava 12 horas, encaixava personal nos horários livres, fazia avaliação física, era um corre danado. E aí eu pensei, vou fazer um curso de vendas, porque eu quero mostrar que depois que eu me tornei gerente, eu consegui aumentar o número de alunos nessa academia. E fui fazer um curso porque eu costumava dizer que se eu dependesse de vendas, eu morreria de fome. Eu não tinha nenhuma expertise para vendas, não tinha a menor noção. E eu comecei a gostar muito desse tema, né? Era um curso que ele era todo sábado, a gente tinha uma temática e recebia uma tarefa para aplicar no seu local de trabalho e apresentar depois no curso. E eu estava adorando, e acredito que depois de uns 2 meses entrou a GAP, até quem veio dar o treinamento foi o Henrique, e esse treinamento foi o dia inteiro e ele me falou muitas coisas que me tocaram, assim, sobre a questão da jornada de trabalho de um educador físico que costuma ser muito longa, que costuma ter pouco tempo com a família, que às vezes você está em casa resolvendo problemas do teu trabalho no celular, e aí está no teu trabalho resolvendo problemas familiares. Então você nunca está vivendo o momento, né? Nunca está curtindo essa jornada. E ele começou também a entrar de fato no treinamento, falar de rapport, de ciclo de compras, coisas que eu estava vendo no curso e de uma forma melhorada ainda, porque ela já estava adaptada para o meu ambiente de trabalho, que era a maior dificuldade que eu estava tendo nesse curso. E aí eu pensei, o que ele está falando, tá muito coerente, assim, eu vou comprar esse cara, né? Eu vou fazer o que eles estão me falando. E quando acabou o curso, eu confesso que eu fiquei desesperado, assim, porque era muito diferente da forma com que eu trabalhava. Eu fiquei torcendo para que o próximo cliente fosse no horário da nova consultora de vendas, para eu olhar ela fazendo e já ir tentando copiar ela, né? A gente fica muito com medo, assim, da mudança, né? Eu costumava trabalhar de uma forma que o cliente vinha para pedir valor, ela já estava fixada na parede, era uma academia que tem musculação, funcional, ginástica, e eu dava só os valores de musculação apontando na parede. Custa R$90, o plano trimestral R$3,80, o semestral R$6,70, e nem falava de plano anual para não ficar tão grande assim a apresentação. E o cliente olhava e falava assim, vou dar uma pensada e qualquer coisa aqui depois eu volto. Não, tranquilo, vem fazer uma aula experimental, qualquer coisa. A minha resolução de bom atendimento estava atrelada a ser simpático. Eu tentava ser simpático para dizer que eu estava atendendo bem ela, assim, né?
E aí, quando veio essa questão de você precisa conhecer o cliente, entender o que ele está buscando, tudo para mim era muito diferente. Mas eu me propus a seguir. E começou a dar certo, assim, porque antes da GAP, a gente até tinha um sistema offline na academia que ele era horrível. Ele só servia para a gente controlar a catraca, né, para o aluno que chega e está com a mensalidade em dia. E eu não conseguia tirar uma noção de número de alunos. E eu comecei a fazer isso em planilha de Excel, esse controle. E a gente estava numa média de 200 a 220 alunos e eu percebi que eu estava enchendo um balde furado, porque tinha meses que eu ficava empolgado pensando, agora vai aumentar, né? É agora que eu vou chamar o dono da academia para mostrar meu trabalho. E eu percebia que muita gente não continuava. Ele estava no mês passado treinando e depois ele não renovava o plano, né? A grande parte eram mensalistas. E eu lembro quando você veio na academia, fez uma reunião ali com a Débora e com o Fabrício, até quero mandar um abraço ali para eles, e fez algumas perguntas. Você chegou para mim e perguntou se a gente tinha um controle de clientes inativos, se tinha algum contato. Eu vi que tinha algumas coisas que realmente a gente estava deixando a desejar. E depois de 2 anos desse trabalho com a GAP, a gente saiu de 200 e poucos alunos para 400 e em torno de 80% a 90% desses clientes dentro de um plano anual, né, que a gente trabalha principalmente nessa questão de retenção do cliente, né, para a satisfação dele continuar treinando o ano inteiro. Então, foi alguma coisa que deu muito certo. E depois de 2 anos veio algo que para mim foi a minha maior realização profissional, assim, né? Eu fui convidado para fazer parte da equipe e eu nem imaginava que eu estava sendo notado, assim, né? Eu via o pessoal da GAP como, peixe grande, assim, né? Um pessoal extremamente treinado, assim. Eu sempre me espelhava sobre o profissional da GAP, né? Que é uma pessoa que está sempre pronta, sempre estudando tudo. Então, foi algo que para mim foi espetacular, assim. Eu tive o convite e foi algo que com muita honra eu aceitei, me propus. Foi um desafio muito grande no início, e a gente vai estudando, vai aprendendo e hoje estamos aí, né? Sempre em busca do melhor. É isso aí, na verdade, o treinamento nunca acaba, né, Glauber? Esse é o grande ponto, né? Sim. Acho que essa questão de ser uma empresa treinada, né, é porque a gente acredita que o treinamento nunca acaba, né? Eu até falo isso, né, Glauber? O dia que alguém achar que está pronto, deve ser muito chato, né, cara? Porque quando você acha que está pronto, acaba o sentido da vida, né, cara? É bem isso. Acaba o sentido da vida, né? E infelizmente, tem muita gente achando que está pronto aí no mercado, né? Hoje, a gente que lida com muita seleção, a gente vê isso todos os dias, pessoas chegando com currículo formado em tal coisa e já acha que está pronto para o mercado porque fez uma faculdade, né? Sim. E quando a gente sabe muito bem que a faculdade, por exemplo, é uma grande porta de entrada apenas, né? Só um despertar de algo, né? E está muito longe de ser uma formação específica, né? Até porque é muito chato, né? Quando você se forma, né, você acaba perdendo o sentido da vida e tem que estar o tempo todo em treinamento, né? Aqui, né, a nossa matéria-prima dentro do GAP é treinamento, né? A gente é conhecimento, que eu sempre costumo dizer que é o que a gente entrega para os nossos clientes. Então, se a gente entrega sempre conhecimento, a gente precisa estar o tempo todo, né, procurando obter novos conhecimentos. Mas eu vou querer explorar bastante toda essa jornada aí. Mas você me falou um ponto muito importante, que muitas pessoas com certeza se espelharam nisso ou se enxergaram nisso, que é ser professor de educação física e passar aí 12 horas por dia dentro de uma sala, né, encaixando personagens ainda num dia, ou seja, tendo uma carga de trabalho diária de 15, 16 horas, né, porque é uma das poucas coisas que abre muito cedo e fecha muito tarde, né? Cara, como que foi isso para você? Como foi essa fase, né? Porque eu via, né, você como nosso cliente, eu via você entregando com muito amor tudo que você fazia, você sempre entregou com muito amor, sempre entregou com muita dedicação. Mas hoje, que você lida com dezenas de academias aí, que você roda dezenas de academias,
a gente enxerga isso até hoje, a gente enxerga isso em pleno 2023, a gente enxerga pessoas trabalhando, né, profissionais de educação física trabalhando 10, 12, 15 horas por dia, né, para ter resultado. Né? E como que você, né, como você enxerga isso, Glauber? Como que você percebe isso? Como que era isso para você, nessa fase de você estar o tempo todo ali dentro da sala, né, trabalhando e se esforçando muito, cara? Eu sempre, eu não cheguei a ser frustrado assim, porque eu sempre gostei muito do que eu fazia, mas eu achava injusto muitas vezes um valor que a gente recebia pela importância que a gente tem numa sala de aula, né? A gente está numa sala de aula, não, numa sala de musculação, né? A gente está prescrevendo exercício para melhorar a condição de saúde dele, para melhorar a longevidade, mobilidade, uma série de vantagens. E, ao mesmo tempo, eu não sabia o que eu tinha que fazer para gerar valor agregado. Como que eu posso contribuir mais para ter um retorno disso, né? Para ter o reconhecimento. Eu não tinha a menor noção do que tinha que ser feito. E aí eu fazia da forma errada. Tipo, eu tentava aumentar minhas horas de trabalho para ganhar mais, né? E a academia, muitas vezes, ela tem um modelo que nem consegue chegar num pagamento, às vezes, necessário para um professor. E aí ele vai atrás de personal, né? Vende suplementos. E você falou ali que o treinamento nunca acaba e que tem gente que acha que já está preparada, né? Mas eu acredito que muitas vezes a pessoa está rodando num piloto automático, assim, ela nem despertou para a vida dela. E eu participei como cliente do primeiro evento da GAP, que foi acho que em 2019, em Florianópolis, e ali eu considero um grande divisor de águas, assim, sabe, na minha vida. Assim, foi algo que, para mim, ficou muito evidente de que todo mundo é capaz de ser um vencedor, né, de se prestar em fazer algo melhor e futuramente você vai ter um reconhecimento. Talvez não vai ser de imediato, mas uma hora você vai ser reconhecido, né? Era muito comum na academia eles virem me perguntar se eu era o dono da academia. Eles achavam que eu tinha, tipo, que eu era o dono. E eu falava, não, não sou o dono, né? Eu até respondo por bastante coisa aqui na academia, mas não sou. Eles comentavam, ainda não acreditavam, assim. Eles falavam, olha, você está falando que você não é o dono para você não ter que resolver os pepinos da academia. Eu falava, não, eu resolver os pepinos eu já resolvo, né, cara? Eu só não sou o dono da academia. Então, eu acredito que eles tinham essa visão justamente por essa entrega. E tem muito profissional que está ali e está só esperando passar as horas, assim. E é algo triste, não só pela beleza da profissão, mas também porque ele se propôs a isso. Ele escolheu ser um educador físico, ele que escolheu fazer a faculdade de educação física, né, e partir para ser um instrutor de musculação. E, ao mesmo tempo, ele não se propõe em fazer melhor. Ele fica insatisfeito com a situação e vai deixando o tempo passar e, quando vê, já foram vários anos assim. Quando a minha filha nasceu, eu costumava sair de manhã com ela dormindo e chegar à noite com ela dormindo de novo e não conseguia aproveitar assim. E hoje eu consigo gerir melhor o meu tempo, consigo dar os treinamentos, consigo estudar, consigo aproveitar a minha família e é isso que eu tento despertar quando eu estou nas academias, né? Tipo, a gente levar a sério a nossa profissão, se profissionalizar para você conseguir ter esse tempo, essa gerência. Você está de fato, quando está com a tua família, está presente com ela. Quando estiver no trabalho, está presente no trabalho e, consequentemente, vai vir o reconhecimento. Que legal, cara. E hoje que você tem a oportunidade de enxergar do lado de fora, né, esse furacão, que você vivia num furacão e hoje você tem a oportunidade de enxergar do lado de fora, cara. E aí, obviamente, você não enxerga só as pessoas que têm o método GAP, mas você enxerga o mercado como um todo, né? Você hoje consegue observar o mercado como um todo. O que você vê desde a época que você estava lá dentro para agora que você consegue enxergar do lado de fora? Quais são os principais equívocos que uma academia, né, que uma gestão de uma academia ou que os próprios professores fazem no seu dia a dia, né, que gera um resultado improdutivo, que no final das contas acaba gerando um resultado improdutivo? Você consegue listar aqui para nós algumas coisas que você acredita
alguns equívocos que são cometidos até hoje, né, por gestores ou professores que interferem diretamente no resultado final do negócio? São diversos fatores, né? Por exemplo, até a própria grade curricular da educação física. Eu sou da época ainda da licenciatura plena, né? A gente estudava 4 anos e não tinha nada referente a empreendedorismo, gestão, matemática voltada para financeiro. Então, e eu vim de colégio público, vamos dizer assim, né? Já na época da escola, não tem algo que enfatiza direto para uma profissão. Você estuda para passar de ano, vamos dizer assim. E eu fiz faculdade porque falava que se você não tivesse uma faculdade, você não conseguiria um bom emprego, vamos supor. Então, é um acúmulo de coisas, assim. Você cai no mercado de trabalho com uma formação, mas não tem uma preparação adequada. É meio que por tentativa e erro, e cabe às pessoas a conseguirem ter um amadurecimento profissional e conseguir se desenvolver ou não. E cada pessoa tem o seu tempo, vamos dizer assim, né? Mas esse despreparo faz com que ele toma muitas decisões erradas, vamos supor assim. Eu via como uma realidade que um proprietário de academia muitas vezes era um praticante de musculação, resolve fazer a faculdade, ele tem o sonho de ter a academia dele, e aí ele se endivida para conseguir essa academia, ele investe um dinheiro que ele não tem, e aí ele vai barateando. Tipo, eu vou dar aula, já que eu sou formado em educação física, o meu sonho era ter uma academia, mas ele não vê essa academia como ele é o gestor da academia. Ele se vê como o professor da academia. E aí ele não coloca ninguém na recepção, porque ele não tem uma expertise de ter um comercial, e para baratear ele não contrata nem consultor de vendas e nem recepcionista. Ele dá um jeito de fazer a limpeza da academia, no final ele fica um escravo do negócio dele. Ele trabalha ali várias horas por dia, muitas vezes ele nem tira o dinheiro ali que ele está investindo. E aí, eu olhando de fora, eu pensava, cara, fica muito mais fácil você estar dando aula numa outra academia, meio período, outro meio período, cidade personal, vai valer mais a pena do que você estar nesse modelo de gestão, vamos dizer assim. E aí tem pessoas que buscam conhecimento para gerir o seu negócio e dá muito certo, e tem gente que fica dando murro em ponta de faca, né? Acha que a academia não dá dinheiro, que a profissão não dá dinheiro, quando que hoje eu percebo que é o contrário disso, né? A academia é algo muito rentável, né? Então, acredito que esse despreparo, esse desconhecimento e essa imaturidade são os principais fatores para que isso aconteça. Isso é muito importante que você colocou, né, cara? A gente vê muitas pessoas que abriram o seu negócio para virar empregado do seu próprio negócio. Ele é um empregado do negócio e ele nem recebe o salário que ele deveria por tudo que ele faz. Exatamente. Na verdade, ele acaba sendo o pior empregado, né? O pior emprego que ele poderia ter arrumado na vida, né? Porque é um emprego que ele não desliga, né? Ele não apaga a luz, então ele não para de trabalhar, né? E às vezes, além de tudo, ele não paga o seu próprio salário, né? Então isso ainda existe. Existe não só no segmento, é importante a galera que está nos escutando, nos assistindo entender isso. Existe não só no segmento fitness, mas existem vários outros segmentos onde o cara, né, ele vira o pior empregado, o pior emprego, ele arruma o pior emprego da vida dele, né? E isso está muito atrelado à preparação, né? Está muito atrelado a como que ele enxerga, né, o negócio dele e quais são os processos que ele implanta no negócio dele para ter resultado de fato e para melhorar a performance. Você colocou um ponto muito importante aqui, Glauber, que eu, né, não posso deixar de citar, a questão da economia burra, né? Então, ainda existe hoje essa questão da economia burra, ou seja, quando você deixa de investir no seu negócio, né, entendendo que aquela ausência de investimento vai gerar uma economia para você colocar no seu bolso, né? Exato. Quando, na verdade, o investimento ele é fundamental em qualquer negócio, né? Investir, por exemplo, numa consultora de vendas é ela que vai garantir a mola propulsora do seu negócio, né? E tem muita gente que corta a consultora de vendas e ainda acha bonito falar aquela frase assim, não, mas é porque quando eu estou na recepção, eu vendo.
né? Sim. Ainda existe até hoje, né? Até hoje existe aqueles proprietários que acham bonito bater no peito e dizer que quando eles estão na recepção, eles vendem. Aí eu pergunto para esse proprietário, beleza, né? Isso quando vem cliente. E quando não vem cliente, você não tem ninguém para vender, como é que você vai vender, não é verdade? Sim. E o engraçado, a gente já passou por diversas academias e é algo muito corriqueiro. Quando eu estou na recepção, eu vendo, e ele se torna um amigo dos clientes e na cabeça dele essa amizade faz com que ele comece a abrir mão do valor que ele está deixando, né? A academia, o custo real da mensalidade é R$ 110, e aí você vai ver, quase ninguém paga R$ 110. Um paga 90, outro paga 85, outro paga 70, outro paga R$ 30. É uma coisa de doido, assim. Uma salada, É uma né? salada. Aí ele tá ali, aí o cliente pede desconto, porque ele acha que já tem uma amizade, o cara não sabe dizer não, e ao mesmo tempo quer agradar tudo. E quando você vê, tipo, ninguém paga o valor de mensalidade e cada um paga um preço diferente, assim, é uma loucura. Como é complicado, a ausência de profissionalismo é algo muito complicado no nosso setor, né, Glauber? Sim. Ainda a ausência do profissionalismo. Não só como eu falo sempre, né? O nosso setor é porque a gente conhece de cabo a rabo. A gente conhece cada detalhe do nosso setor. Se pegar outros setores, também existe. Existem muitos setores aí. Por exemplo, na maior parte das vezes, um salão de cabeleireiro, quem é o gestor de um salão de cabeleireiro? É a cabeleireira. Na maior parte das vezes, quem é o gestor de uma oficina mecânica? É o mecânico. Né? E o que é a cabeleireira e o que o mecânico entende de gestão, de fato? Sim. Né? E aí, aqueles caras que trabalham demais e não têm o resultado que eles merecem. Né? Não têm o resultado que eles merecem. E, no contrapartido disso, cara, o que você acredita, né? O que faz diferença dentro de uma empresa, de uma academia, né? Para ela estar batendo meta todos os meses? Você tem vários clientes aí que batem meta todos os meses, né? A gente tem clientes aí que começou com a gente que não tinham quase nem faturamento, né? Lá em Blumenau mesmo, né? E hoje vem batendo meta atrás de meta, todos os meses superando seus resultados, atingindo resultados maravilhosos. O que você acredita? Quais são os principais fatores que faz esses caras hoje que têm performance realmente alcançarem resultados maravilhosos? Sim. Tem academia que não sabe, às vezes, nem informar o faturamento, né? Que é uma loucura. Mas o que faz a principal diferença, na minha opinião, é o engajamento, assim. Quando você tem um gestor engajado com a proposta que ele tem da academia, né? Tipo, a proposta da academia é essa, então eu vou ser fiel a isso, né? E aí a gente aplica processos e aí ele se dispõe a seguir esses processos, é fundamental. Esse gestor aí, ele vai estar engajado com as atividades e as ações que a gente propor para ele. Ele vai estar engajado com a equipe comercial, né? Se as consultoras tiverem esse engajamento de estar fazendo todas as tarefas, tudo certinho, a equipe técnica está honrando o compromisso de estar dando treino, está dando uma atenção, os treinamentos estão em dia com os alunos, tudo, é o diferencial, assim. Tem muita academia que tem um potencial enorme, mas tem um gestor distante, tem uma equipe comercial desengajada, os professores nem entendem do que está acontecendo ali na frente. Não é um conjunto, né? Não é um trabalho em equipe. E isso interfere diretamente no resultado. Não existe uma academia para ter um perfil de bater meta em relação à estrutura dela. O que existe é o preparo de todo o corpo técnico que tem ali, consultores, o quanto que o gestor acompanha com o resultado. Isso é fundamental. Você pegar todas as academias que performam bem, vocês vão ver que os gestores eles participam das nossas mentorias, vão nos eventos, eles gostam quando a gente está na academia dando treinamento. É isso que faz a diferença na minha percepção, assim, no que eu vejo no dia a dia. Legal. E na parte de dentro, você que teve uma experiência de atuar muito bem na parte de dentro, né? Teve ótimos resultados na parte de dentro como profissional. O que você acredita que são os principais anseios, os principais desejos, né, dos clientes externos, ou seja, dos nossos alunos, para dentro de uma academia? O que você acredita que
Claro, aí eu não estou falando aqui de hipertrofia, emagrecimento, não. Estou pensando aqui no atendimento mesmo, na qualidade do atendimento. O que são os principais anseios dessa galera, desses alunos, né? O que eles desejam, o que eles percebem de fato valor na hora da entrega do serviço? Eles precisam se sentir acolhidos, assim, né? Eles têm que enxergar a academia como uma segunda casa, porque eles vão ali para se desestressar, vão ali para fazer um treino. E quando isso não acontece, tipo, ele chega, o pessoal nem dá bom dia direito, o professor nem enxerga ele ali dentro, tudo, fatalmente acaba tendo um índice de desistência muito grande, né? A academia, por si só, dependendo de como essa pessoa enxergar como vai ser esse exercício, ele pode se tornar monótono muito fácil, né? E aí ele vai lá, porque é um mal necessário. O professor não enxerga ele. Ele está há meses fazendo a mesma coisa, isso é um prato cheio para ele não voltar. O primeiro dia que tiver chovendo, tiver frio, que ele tiver com preguiça, ele não vai ir, e uma falta acaba puxando a outra, quando vê ele já desistiu e não tem a menor vontade, né? É muito comum a gente conversar com os clientes e perguntarem, às vezes, qual foi o motivo da desistência da última vez que ele treinou, ele ter algum tipo de experiência ruim com a academia. Não foi, às vezes, algum fator que ele estava sem tempo, nem nada. É o professor que não deu atenção, tinha que mudar o treino, às vezes o lugar que ele estava o pessoal não era muito simpático. Então, acho que isso, toda essa questão profissional e eles se sentirem acolhidos é o principal fator com que eles permaneçam treinando tudo. Você acredita que ainda as pessoas são mais importantes do que os equipamentos, Bruno? Sim, sem dúvida nenhuma. Isso ainda é muito mais relevante do que... Porque eu vejo ainda muitos gestores, exatamente naquela linha de economia burra, né? Muitos gestores que aprovam o orçamento para comprar um equipamento de 10 mil, 15 mil reais, 20 mil reais, mas deixam de investir na sua equipe R$ 1.000 por mês para poder dar treinamento para elas, R$ 2.000 por mês, R$ 3.000 por Você mês. pode ter o equipamento mais confortável do mundo, de última geração, mas se ele não se sentir acolhido, daqui a pouco ele não vai ser isso que vai segurar ele na academia. Lógico, é importante ter um investimento para isso, às vezes ter uma novidade, algo diferente, mas as pessoas, como você falou, vai ser o fator determinante para que tenha o sucesso de essa academia estar lotada com vários alunos e vários alunos muito tempo treinando na academia. Assim, né? Não, sem dúvida alguma, são as pessoas que vão colaborar com esse fator, de fato. Faz toda a diferença, né? As pessoas ainda, graças a Deus, eu sempre falo isso, né? Graças a Deus, são as pessoas que fazem a diferença no dia a dia, né? Não são as máquinas, não são os equipamentos, né? Claro que ter o mínimo ali para o cliente é necessário, né? O mínimo de cuidado e de carinho com o cliente é necessário, mas sem dúvida nenhuma não são as máquinas, não são os equipamentos que vão fazer a diferença do dia a dia. E como que você está encarando esse cenário do mundo de academias? Como que você está percebendo esse cenário do mundo de academias pós-pandemia, Glauber? Como que você percebe esse cenário hoje? Né? Como que você vê? Hoje aumentou o número de pessoas interessadas em praticar atividade física na sua percepção? A pandemia educou as pessoas a quererem fazer academia? Como que você vê esse cenário hoje do mundo de academias, né, num prognóstico de futuro? Melhorou a percepção que elas têm com o exercício físico de forma em geral. Assim, né? Você acaba qualificando mais o seu cliente, uma vez que ele está procurando para isso ser um investimento na saúde dele, não só na parte estética. Assim, né? A procura hoje, acredito eu, que possa ser maior, né? Muita coisa mudou após a pandemia, né? Mudou o jeito de atender, mudou o jeito com que o cliente procura a academia. Hoje é muito comum ser de um formato online, então a gente faz toda uma manobra para isso gerar uma visita e ele poder conhecer a academia. Mas o que eu vejo de mais diferente é o objetivo que ele tem hoje na academia, ser algo muito mais preparado em questão de saúde, de melhorar seu sistema imunológico, melhorar
a qualidade de vida do que não somente aquela questão de quero emagrecer, final de ano ir para a praia, tem um casamento determinada data. Hoje, então, é algo mais sério, assim. Por isso que a gente tem que estar preparado, tem que ser um trabalho muito mais profissional, né? Legal. Falando em profissionalismo, legal pegar esse gancho. Você falou no início que o seu teste vocacional deu para ciências, como que foi? Qual foi as duas? Foi ciências biológicas e cálculo em geral, assim. Legal. E aí você foi para o mundo de academias, que trabalhava com um pouco de cálculo ali, mas né, mais na questão de percentuais, de gordura, alguma coisa nesse sentido. E aí você veio para o Grupo GAP e hoje a gente trabalha, né, 100% olhando indicadores, né? Sim. E como que é, né? Qual é a importância de você ter indicadores claros de gestão e você acompanhar esses indicadores claros de gestão para você melhorar a sua performance lá? Porque eu ainda vejo até hoje empresas que não têm indicador. E eu sempre falo que quando você não tem indicador, qualquer caminho serve, qualquer lugar serve. Como que você enxerga isso no seu dia a dia, a importância do controle, do acompanhamento, mas também saber lidar com os indicadores de forma correta? Quem me conhece um pouco percebe que eu sou um cara apaixonado por matemática, eu gosto muito de trabalhar com isso, então eu tenho uma identificação enorme com os indicadores, né? E é muito importante, por exemplo, tem uma academia que eu vou citar aqui como é que foi mais ou menos a situação. Ela bateu meta em fevereiro e teve aproximadamente 39 visitas, né? E um número X de renovações. No mês seguinte, em março, essa academia acabou não batendo a sua meta e ela teve 15 visitas a mais, né? De 39 passou para 54, se não estiver errando aqui meus cálculos de cabeça. E o índice de renovação foi quase igual, assim, mudou uma renovação mensal a menos, vamos supor. O fator determinante foi uma taxa de qualidade, né? Como é que ela está convertendo essas vendas, né? A taxa de qualidade ela tinha baixado em torno de 20%. Isso aconteceu, então, que num mês que ela teve mais movimento, ela acabou não batendo a meta. E aí a minha grande proposta de treinamento foi a gente trabalhar com negociação, né? Entender qual é a necessidade do cliente, o que ele está buscando, como que de forma ele possa se sentir à vontade de comprar um plano anual, por exemplo, né? De investir na sua saúde de médio para longo prazo. E aí, nesse mês, eles tiveram números muito parecidos com o do mês anterior, que eles não bateram meta, e a taxa de qualidade ela subiu mais de 40%. E eles bateram meta num mês extremamente desafiador. Assim. O mês de abril não foi um mês tão favorável, né? Teve eventos ali com feriados, eventos bastante complicados até na nossa região ali, e eles conseguiram, com o mesmo volume, fazer um faturamento muito mais alto. Sem essa leitura de indicador, a gente não sabe como você vai remediar um problema, vamos dizer assim. O que a gente precisa fazer para sanar a dor do cliente. Isso, para mim, estava bem claro, né? Vocês tiveram um mês com maior movimento e uma menor taxa de qualidade, fazendo com que vendesse de uma forma parecida, mas num faturamento de venda muito mais baixo, né? A ponto de, pós esse treinamento, aí entra aquela questão que eu falei do engajamento, né? Essa academia em específico é uma academia bastante engajada. Eles conseguiram bater meta num mesmo volume do mês anterior, assim. Então, foi algo que, quando isso acontece, é muito bacana. Assim, Muito satisfatório, né? É muito satisfatório ver que a gente fez uma intervenção e ela deu certo e ele voltou para o rumo certo novamente ali. Legal. Por um simples controle de Sim, gestão. foi um detalhe que a gente percebeu porque tem os indicadores ali, né? Como é que está o movimento, como é que está o faturamento, conversões, qualidades. Então, para não ficar dando tiro para tudo que é lado, né, Glauber? Sim. Uhum. Porque se você não tem indicador, né, você acaba ficando dando tiro para tudo que é lado. Fica muito mais né? assertivo. Por exemplo, você pode ter uma taxa de conversão muito baixa e então isso gerar uma insatisfação de achar que a academia não tem movimento, né? Aí a gente faz alguma ação para aumentar o movimento, mas não é esse o problema. O problema às vezes está na conversão, que ela está baixa. Então, a academia está tendo bastante movimento, mas os consultores não estão conseguindo fazer com que as visitas tornem-se em clientes, né?
Então, se a gente fazer um treinamento voltado para encantar o cliente, para ele se sentir à vontade, querer comprar, a gente vai fazer uma ação e vai ser um tiro no pé. Vai aumentar ainda mais o movimento, mas vai continuar baixo o número de vendas, né? Então, é isso que os indicadores propõem, a gente tomar a ação correta ali com o que vai ser feito ali para o mês. Legal. Isso é muito importante para a galera que está nos assistindo, porque sem controle de indicador, você não tem o resultado que você merece, né? Sem dúvida, sim. Aí você fica muito refém do acaso, do achismo, né? Você fica muito refém de fatores externos, né? E aí você fica naquela coisa, né? Você fica com um grande barco à deriva no oceano, né? E a gente sempre fica botando desculpa, né? Ah, esse mês foi frio, esse mês teve feriado, esse mês foi isso, esse mês foi aquilo. O problema nunca está na gente, né? Sempre está nos outros. Muito mais fácil terceirizar do que assumir, sim. né, cara? Aham, Muito mais fácil terceirizar a culpa do que assumir a responsabilidade, matar no peito, corrigir. Sim. Porque é um ponto muito importante que a galera precisa entender, e acho que esse exemplo que você trouxe é muito significativo. Cara, tudo tem solução, né? Para tudo tem solução. Depende de como que você encara aquele problema, né? Se você está o tempo todo baseado em só enxergar o problema, só enxergar o problema, só enxergar o problema, aí você acaba, né, obviamente, vivendo sobre o problema. Até costumo dizer que a pessoa que fala isso o dia inteiro, ela caça problema, né? Porque o dia que ela não tem, ela vai falar o quê? Se um dia ela não tiver problema, ela vai falar o quê, né, Léo? E se você não perceber, você fica muito focado no problema e não na solução, né? E uma vez que você identifica, você acaba criando uma nova habilidade, né? Você acaba tendo uma maior bagagem profissional para você conseguir cada vez mais flexibilidade para estar trabalhando no teu dia a dia. Então, é muito importante você ter esse olhar, você conseguir fazer, identificar quais são ali os desafios para a gente tomar a atitude correta, aprender e ser um melhor profissional. Legal. Cara, como ainda vou explorar mais ainda a questão de técnica, e aí eu queria dois momentos. Momento tanto da parte que você era professor, para depois da parte que você virou trainer, né? De situações diferentes, mas com o mesmo propósito, que são depoimentos dos próprios clientes. Então, eu queria que você trouxesse aqui para nós dois depoimentos. Um depoimento de quando você era professor, que marcou a sua vida, de falar assim, cara, vale a pena eu estar fazendo isso que eu estava fazendo. E né, nesse período de gestão, nesse período de treino, que você fala assim, cara, realmente eu recebi esse feedback, que eu falo, cara, quando eu recebo esse tipo de feedback, faz eu acordar, né, todos os dias motivado, todos os dias interessado em me tornar cada vez mais uma pessoa evoluída. Então, dá esses dois momentos aí, não sei se você, obviamente você deve ter muito mais, mas um momento que você vai lembrar aqui da época de sala de aula, que a pessoa falou algo para você que mexeu, ou uma situação que mexeu muito com você e mexe até hoje, e numa situação profissional aqui, como trainer já, nessa questão de gestão. Bom, dar aula em sala de musculação é muito gostoso, assim, né? Então, você pega muita situação, às vezes, de uma pessoa que tinha uma baixa estima, que achava que não era capaz, que começa a treinar, começa a se sentir melhor fisicamente, começa a dormir melhor, acaba emagrecendo ali para um estado que ela não imaginava que ela fosse capaz. Isso sempre é muito gratificante, né? Eu gostava muito de trabalhar com o público da terceira idade. É um público muito bacana e muito sincero, assim, né? E os objetivos de vida deles, o objetivo no treino deles, às vezes é muito simples, assim, né? Então, você só conseguir melhorar, às vezes, uma questão de locomoção para ela lidar no dia a dia de uma forma mais leve, mais fácil, isso não tem... É gratificante demais, assim, né? É inigualável. E como trainer hoje, está bem claro que a gente trabalha com pessoas, né? A gente trabalha na questão de capacitação de pessoas. E eu tive uma consultora que eu acabei fazendo um processo seletivo dela para ajudar essa academia na contratação, e ela estava procurando emprego porque ela queria sair de casa, assim. Ela sempre trabalhou em casa, ela tinha uma máquina de costura, e aí ela... eu preciso sair, eu preciso ver gente, eu estou o tempo inteiro em casa. E aí ela... até com uma forma meio insegura, ela achou que talvez ela não pudesse ser capaz. Eu lembro que quando eu fui
visitar essa academia, ela estava na primeira semana e ela veio falar comigo quase chorando que ela estava a fim de desistir, né? Aí eu falei, vamos fazer o treinamento hoje e depois você me fala, né, se você realmente vai desistir de fato. E aí eu dei todo o treinamento que a gente chama de start, né, para ela entender como que atende o público, qual é a característica desse público, como que você cria uma conexão com eles para entender a necessidade ou o problema que você vai resolver. E aí no final do treinamento ela falou assim, Glauber, eu estou me sentindo mais leve e até mais segura. E de fato ela se tornou uma exímia vendedora. Ela acabou depois de um certo tempo saindo da academia para um outro emprego. Tipo, hoje ela está super bem no trabalho e é algo também que foi muito satisfatório, assim, ver a evolução dela e saber que a gente que contribuiu também para que ela chegasse aonde ela está hoje, né? Então são momentos diferentes ali, como você citou, mas ambos são de extrema satisfação assim para a gente. Que legal, cara. A gente sempre fala, né, que a gente muda a vida de pessoas, Sim. tanto dando aula, quanto treinando pessoas para que elas possam vender, para que elas possam gerir o negócio delas, para que elas possam ter um melhor resultado. Então, acho que esse é um ponto muito importante. Você falou num ponto, na verdade já falou 2 vezes aqui, e eu queria tocar nesse ponto. No primeiro momento lá atrás você falou, cara, mas eu não conhecia nada de vendas, né? E aí depois se transformou hoje num trainer, né? Uma pessoa extremamente capacitada. Você citou dessa pessoa que também se achava incapaz, né? E se transformou numa excelente consultora de vendas. Vendas é treinado, Bruno? Sim, sem dúvida nenhuma. O momento que eu me peguei assim de, cara, eu quero ser um vendedor assim, né? Quando eu percebi que vendas é uma ciência, né? É um passo a passo. Então, ela é uma habilidade que a gente consegue desenvolver. Qualquer pessoa que tiver de coração aberto para aprender, ela consegue ser um bom vendedor. E indiferente qual é a profissão da pessoa, né? O momento inteiro a gente está em algum processo de vendas, né? Seja na nossa área profissional ou pessoal, a gente sempre está vendendo alguma coisa, alguma imagem, algum discurso, qualquer coisa parecida assim. Que legal. Eu falo isso porque as pessoas acham que venda qualquer um pode fazer de qualquer jeito, né? Uhum. Eu sempre costumo dizer que qualquer um pode fazer o que quiser na vida, Sim. né? Mas vendas é uma das profissões mais importantes de qualquer empresa. Se você pegar qualquer empresa, uma das profissões mais importantes é venda. E aí você coloca uma pessoa ali que nunca passou por um treinamento, nunca passou por uma formação, né? E, não, mas ele tem dom para ser vendedor. Você ainda escuta até hoje isso, Sim. que as pessoas ainda têm dom para ser vendedor ainda? Bastante. E eu costumo sempre perguntar também, quando eu vou treinar alguém, como é que foi, qual é a experiência profissional que ela tem, se ela já passou por uma experiência comercial. E sempre quando essa pessoa já passou por essa experiência, eu pergunto se alguma vez ela fez algum treinamento de vendas. E na maioria das vezes nunca fez nenhum treinamento. E eu pergunto, mas como é que foi que eles se empregaram então? Eles simplesmente mostraram para você, olha, você vai trabalhar numa loja de roupa, aqui fica calça, aqui fica bermuda, ali fica camisa, tem o preço ali, o pessoal pede e você vende, é isso? Eu disse, não, é basicamente isso, né? Então, apesar de ter tido uma experiência de venda, essa pessoa nunca foi vendedor, talvez um tirador de pedidos, né? Então, se a gente não profissionalizar, eu vi um vídeo recentemente que falava que em torno de 20% dos clientes que vão a algum estabelecimento, eles já vêm com uma decisão tomada para comprar aquilo que eles estão mais preparados, eles estão mais qualificados. E os outros 20%, os outros não, em uma outra fatia, né, 20% é o público que não vai comprar de você, diferente do que você fazer. Uhum. Então, nesse miolo tem os 60% ali que vai depender da habilidade do vendedor em converter a venda, né? Se ele estiver fazendo um bom trabalho dele, ele consegue converter mais do que 20%, né? E sem esse treinamento, sem você não entender daquilo que você está fazendo, o que você está vendendo, acreditar naquilo que você está vendendo, isso não é capaz, assim. E qualquer um que tiver
disposto a estar aprendendo, consegue se desenvolver para ser um vendedor. Legal. Pegando aí nesse gancho de vendas, né, você que esteve na parte de dentro já durante muitos anos, a diferença hoje de resultado na sua percepção entre um professor, né, técnico, mas que não tem habilidade de vendas, e um professor que tem conhecimento técnico, não é expert, mas tem conhecimento, mas sabe muito bem se vender. Você consegue perceber isso no dia a dia e qual é o resultado de cada um na média? Claro, isso aqui não é ciência exata nesse ponto, mas na média, pegando as amostras, qual que é o resultado desses dois perfis? Sim. A minha primeira experiência profissional dentro da academia, o professor, né, formado, ele chegou para mim e até comentou: Glauber, você nem precisa entender nada de musculação, desde que você consiga cativar os alunos, né? Desde que eles gostam de estar aqui, eles vão seguir aquilo que você vai estar fazendo. Eu achei um pouco estranho ele falar aquilo, porque para mim não tem como você ir para uma sala e não dominar aquilo que você vai estar fazendo, né? Mas isso ficou guardado assim, né? Isso me marcou. E de fato, às vezes eu cheguei a ver exemplos como esse, professor que ele conseguia ser mais espalhafatoso, ele conseguia ser mais comercial, de repente ele tem uma cartela, né, uma carteira de clientes ali para dar aula de personal, às vezes maior do que um professor mais técnico, mas que não tem essa expertise, e às vezes ele acha que não é o ramo dele, o lance dele é mais estudar a parte técnica. Isso é muito importante, mas se você não saber vender isso, você não consegue se posicionar, né, para conseguir ter uma maior renda, né, conseguir ter um maior número de alunos ali para você estar dando aula para eles. Porque não adianta nada você ter um conhecimento gigantesco, né, mas se as pessoas não souberem que você tem esse conhecimento gigantesco, Sim. não vai servir absolutamente nada, né? Sim. Então, se você não souber contar para as pessoas, né, se você não souber se relacionar com pessoas, afinal de contas, principalmente na educação física, nós lidamos com pessoas, né? Então, elas precisam entender muito bem e você precisa entender muito bem delas em si, para gerar a alta performance que você precisa e aquilo que você merece de fato, né? E, Glauber, explorando aqui ainda você já falou várias coisas importantes, vários pontos importantes aqui, né? A gente já está aqui completando 1 hora desse nosso bate-papo e para mim é muito gostoso isso aqui. O que você acredita, né? Qual é a dica final que você pode deixar para essa galera poder entender de fato, né? O que eles precisam fazer, o passo a passo, né, que eles precisam fazer para ter alta performance nos seus resultados, né, para aumentar a retenção dos seus clientes, que acho que hoje é um ponto muito importante, né, essa questão da retenção também, já que ficar conquistando cliente novo todos os dias está caro, né? Sim. Hoje está muito mais caro ficar conquistando clientes novos todos os dias, então essa retenção ela é fundamental. Então, a dica final aí para essa galera poder compreender a importância de desenvolver alguns processos básicos para ter alta performance no seu resultado. Primeiro, antes de tudo, é fazer as coisas com amor, né? É importante a gente ter um porquê e um porquê, né? Então, eu quero aproveitar o gancho aqui, né? Eu sou um cara muito família e, para mim, o meu porquê é pela minha família, né? Minha esposa Andréia e minha filha Beatriz. Eu quero mandar um beijo, um abraço para elas, dizer que eu amo muito elas. E a gente se preparar em dar o seu melhor, né? Se você está disposto a fazer isso, entregue da melhor maneira. As pessoas vão perceber na sua energia, no seu jeito de lidar com pessoas e, consequentemente, o resultado vai vir. E o teu reconhecimento, seja mais cedo ou mais tarde, ele vai vir. Como eu falei lá no início da minha história, né? Quando eu fui convidado para entrar na GAP, foi um reconhecimento que não estava dentro da academia, embora vocês faziam um serviço, mas eu ficava imaginando, cara, como que eu posso ser mais reconhecido ainda aqui dentro, né? E hoje eu estou, gerindo várias academias, treinando várias pessoas, porque eu sempre me dispus a fazer tudo com muito amor e carinho, assim. Então, acho que essa é a mensagem final que eu quero deixar aqui para o pessoal, aqui para os nossos ouvintes. Legal, isso é muito bacana, porque quando você faz com amor
estar preparado, né? Como você falou, tem que estar muito bem preparado, né? Você falou durante muito tempo aqui, né? Você sabe o que você quer, né? Acompanha os resultados, tem todo esse controle de gestão, né? As coisas aparecem. É que as pessoas às vezes têm o imediatismo, né, Glauber? E aí esse ponto que você colocou de reconhecimento é algo que muitas vezes o reconhecimento vai vir da onde você menos espera. Sim, né? sim. Então, acho que esse é um ponto importante. É muito imediatismo e não consegue enxergar a complexidade das coisas também. Acha que é uma receita de bolo, né? Ah, vocês vieram aqui então para aumentar as vendas? O que eu tenho que fazer? É uma mudança de comportamento, uma mudança de hábito que, se você não abrir a sua mente para isso, a gente pode fazer um monte de coisas e o resultado não vai acontecer assim, né? Você tem que olhar o que está por trás disso. Por que é assim? Né? Por que funciona desse jeito? Não tipo, eu vou atender assim, eu vou atender assado, né? Entender o que se passa por trás disso tudo. Que legal, cara. Bom, eu fico muito feliz quando você lembra da sua família. Você é um cara realmente muito família, né? Isso é um exemplo para a maior parte das pessoas, porque é importantíssimo você estar vivendo por alguém, né? E ter uma família do seu lado que te apoia. Você que está muito tempo na estrada, muito tempo viajando, muito tempo, né, saindo de casa para dar o seu melhor, né? Ter o ótimo suporte em casa, isso é fundamental. Então, acho que essa lembrança para a família é fantástico. Meu amigo, muito obrigado. Gratidão enorme de você estar aqui com a gente, né? Tenho certeza que vai ter vários outros episódios, porque tem muito conteúdo aí para mim poder explorar, né, ao longo dessa jornada. Então, ter saído lá de Blumenau para estar aqui com a gente, muito obrigado de ter contribuído com essa galera. Tenho certeza que foi algo especial para todo mundo aqui. O prazer foi meu, Lazinho. Eu gosto muito desse podcast. Eu indico para vários amigos em treinamentos que eu vou, dependendo da temática que a gente está vendo, eu indico tal episódio e estar participando aqui hoje. Para mim é algo surreal, assim. Foi muito legal, muito gostoso, muito bacana estar aqui. Legal, cara. Seja sempre muito bem-vindo, né? Tenho certeza que a gente vai levar vários aí para a gente cumprir com a nossa jornada, que é transformar vidas, potencializar o resultado dos nossos clientes, para transformar esses sonhos em realidade. Tamo junto. Tamo junto. Tá bom? Sucesso sempre. Sempre. Bom, galera, eu tenho certeza que vocês devem ter amado, assim como eu, todo esse conteúdo que o Glauber trouxe para a gente, conteúdo super especial, conteúdo super rico, né? Então, deixe o seu comentário aqui, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, para que a gente possa juntos ir para o nível de alta performance que o mercado fitness merece. Então, se inscreve no nosso canal, não esquece disso, porque senão não chega o conteúdo para você, para que você possa estar recebendo sempre os melhores conteúdos, os melhores episódios, vários vídeos. Mas eu preciso saber de você, o que você está achando desse projeto. Então, deixa aqui seu comentário, passa para a gente, traz novos temas para que eu possa estar trazendo pessoas capacitadas aqui para trazer sempre o melhor conteúdo para você, porque essa é a nossa missão. Porque juntos nós vamos muito mais longe. Então, nos encontramos no nosso próximo episódio do nosso Gapcast. Até lá. Sucesso!